O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Meu irmão, minha irmã, quantos se salvarão? Quantos? Alguém arrisca dizer? Serão poucos? Sim ou não? Eita, tem gente que fala assim, não, tem gente que não fala nada. Serão muitos? Vocês estão aí? Serão todos? Serão só os justos? Um homem chegou para Jesus fazendo a pergunta sobre a salvação. Quantos? A preocupação dele era quantidade. Isso porque os judeus pensavam que somente Israel, o povo de Israel, se salvaria. Somente eles. E Jesus aqui, ele dá uma resposta, mas não conforme a pergunta desse homem, porque ele estava querendo a quantidade. Não é importante saber aqui, e assim Jesus fala, né? Quantos se salvam? Mas é importante saber, e essa é a resposta que Jesus dá, qual o caminho da salvação. Pode ser milhões, bilhões, trilhões. Que Jesus responde, nós temos que nos preocupar se vamos estar nesses milhões, se vamos estar nesses bilhões ou se vamos estar nesses trilhões. Se nós vamos estar nesse número, não importa a quantidade. Nós temos que nos preocupar se vamos estar. Você vai estar no número que se salvam, sim ou não? Então Jesus dá uma condição para nós. Fazei todo esforço possível. E é interessante que se a salvação se alcança fazendo um percurso, um caminho, e esse caminho nós temos que atravessar uma porta, não podemos esquecer que Jesus para nós é a porta.
Ele é a medida da nossa fé. Ele é a medida para nós entrarmos na salvação, estarmos com o nosso olhar fixo nele, para saber se vamos alcançar essa salvação ou não. Seguindo os seus passos, até mesmo nós dizemos em tantos refrões, até mesmo tem no Evangelho, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Diante da pergunta até mesmo que Tomé tinha feito para Jesus: como vamos caminhar se não sabemos o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai à salvação, senão por mim. Eu sou a porta. E até no Evangelho de João, Jesus fala, né? Eu sou a porta das ovelhas, que as ovelhas têm que passar. E aqui hoje, para nós também, Ele é a porta. E a porta que é Jesus, é bonito isso, porque ela é uma porta que nunca está fechada. É uma porta que permanece sempre aberta e para todos, sem distinções, sem exclusões, sem privilégios. Eu sou do grupo tal, eu estou na sua frente. Não. Aqui não é isso que Jesus está colocando. Jesus, a gente sabe disso, que ele não exclui ninguém. Ele está sempre pronto para acolher. Mas alguém entre nós pode até mesmo pensar, mas eu sou pecador, eu fiz tanta coisa feia já. Por isso, às vezes, você também é o convidado. E assim, que tem um olhar tão forte do Senhor sendo derramado sobre você, porque é a oportunidade que Jesus tem de te amar. É a oportunidade que Jesus tem de perdoar. Porque lá em Nazaré, Jesus fez muitos milagres, porque colocaram Jesus lá apenas como filho do carpinteiro, não viram o divino que se encontrava naquele humano que era Jesus. É apenas o filho de José, é apenas o filho do carpinteiro. Então Jesus ali não pôde fazer tantas coisas, porque era um povo que já se achava perfeito. Muitos aqui, no tempo bíblico também de Jesus, os fariseus já se colocavam como os santos. Então esses não precisam do amor do Senhor no sentido, na mentalidade deles. Não precisavam do amor de Jesus, porque já estavam salvos. Porque já cumpriam a regra que estava ali no papel. Mas aqui, Jesus ele quer sempre olhar para nós pecadores, para nos amar mais, para nos perdoar mais, para nós sentirmos esse amor. E Jesus ele sempre prefere aqueles de coração sincero para alcançar essa salvação. Então, diante disso, meu irmão, minha irmã, Jesus ele está sempre pronto para te abraçar, para te amar, para te perdoar. Ele está sempre pronto para te acolher, está sempre pronto para permitir que você passe por essa porta. Ele está à sua espera. Mas para isso é preciso coragem, esforço, luta diária para estar com Ele, rejeitando tudo aquilo que não é do seu caminho e abraçando somente aquilo que faz nos passar por essa porta. Porque a porta é estreita, mas a sala está lotada. Como nós ouvimos na primeira leitura, gente vindo de todas as partes. Aqui no Evangelho também, vindo homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Vão vir todos, vão aparecer todos, mas com aquele desejo de passar pela porta estreita. Esses vão vir como? Como nós cantamos no Salmo, louvando, cantando, alegres, felizes por estarem passando por essa porta. Mas como que é essa porta? Ele é a porta, ele pede para fazer um esforço e a porta é estreita. E para fazer o caminho com Jesus, para a gente passar por essa porta,
Às vezes temos que até mesmo fazer um pouquinho de metáfora, né? Não passa por essa porta só os magros não, viu? E é importante isso, né? Às vezes a gente pensa que só os magros vão passar pela porta. Mas aqui, Jesus ele nos está pedindo para passar por essa porta para tirar as gorduras do coração. As gorduras das ideias. As gorduras de arrogância nas atitudes. Essas gorduras não nos auxiliam. Não faz com que nós passemos pela porta estreita. As portas do reino, elas estão sempre abertas. Estão abertas para todos, mas os excessos precisam ser tirados para eu conseguir passar por essa porta. E é por isso importante olharmos como nós estamos com o Senhor. E a toda decisão que tomamos é uma decisão de passar pela porta larga ou pela porta estreita. Toda decisão. O dia inteiro nós vamos tomar decisões. E o dia inteiro nós vamos estar passando por essa porta. E ninguém alcança uma meta vitoriosa na vida se não fizer renúncias e sacrifícios. Ninguém alcança aquela salvação que o Senhor nos promete que é vitoriosa se não deixar algumas coisas para trás. Por isso é importante olharmos para nós, sermos sinceros conosco mesmo, porque nas fendas da nossa vida, dos nossos limites é que Jesus age. É que Jesus vem ao nosso encontro e nos dá aquela graça que necessitamos quando nos colocamos todos de coração puro nas suas mãos. Senhor, eu sou este daqui. Estou fazendo todo o meu esforço possível para passar por essa porta. Estou olhando como tu amaste. E o Senhor olha para atitudes assim. A porta da misericórdia de Deus é estreita, mas permanece sempre escancarada para todos. Você quer passar por essa porta? Esteja sempre com Ele. Que Ele seja o parâmetro da sua vida. Ele não tem preferências, como eu falei. Acolhe todos sem distinção. Mas é preciso fazermos esse esforço para passar pela porta. Que essas leituras nos auxiliem, para que todo dia nós tenhamos essa coragem de, a gente às vezes fala, né? Prender a respiração para passar em algum lugar, mas a de Jesus é olharmos para a nossa própria vida e percebermos, é esse mesmo caminho, Senhor, que eu quero seguir. A porta estreita de Jesus foi a cruz. E muitas vezes a porta estreita nossa vai ser o caminho da cruz também. Não tenha medo, porque é essa porta que vai trazer a salvação que tanto desejamos e necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,